Boa tarde a todos, sou o professor Tiago Gonçalves Botelho, do IF Sul de Minas Campus Muzambinho, e agora vamos ter um treinamento para a final nacional de programação a ser ministrado pelo professor Fernando, da Universidade Federal do Paraná. Desde já, Fernando, agradeço a colaboração e está resolvendo alguns problemas com os alunos do IF Sul de Minas e também de outras instituições, né, que você comentou agora há pouco, que estão participando aqui também, né? A gente fica muito feliz, né, de, de ter outras pessoas participando dos treinamentos. Então, fica à vontade, Fernando, você pode usar o tempo que você achar necessário aí, tá bom? Um abraço, até mais. Beleza. Então, acho que eu vou começar, digamos assim, nas questões que eu acho que é mais... que eu tenho mais experiência, né, de explicar. Porque, vamos lá. E acho que vamos comentar primeiro sobre a D. Vou compartilhar a tela aqui. Compartilhar a tela do Codeforce. Que na D, a gente tem... é tipo pegar todas as conexões diretas, né, entre... A gente tem um grafo, e a gente quer pegar todas as arestas, e quando a gente cortar essa aresta direta, a gente quer saber qual que é o caminho mínimo que resta. Então, tem algumas soluções possíveis, que eu vou tentar explicar aqui, vai ser a, digamos assim, a solução mais bonita, entre aspas. Mas uma coisa que a gente tem que observar nesse problema aqui é que os limites eles são bem baixos, né? O N é de 300, mas mesmo assim, uma solução, por exemplo, de você rodar um Dijkstra toda vez para, tipo, tirando uma certa aresta, né? Você tira a aresta, roda o Dijkstra, e daí você tira outra aresta, roda outro Dijkstra. Isso não deveria passar, né? Então, você tem que fazer uma coisa um pouquinho mais inteligente para resolver essa questão aqui, essa D. Ela tem até uns limites estranhos, né? Tem 5 segundos aqui, mas... enfim. A solução esperada que a gente vai fazer vai ser uma divisão em conquista usando folha de Warshaw. Então, vai ser uma coisa assim... digamos, o algoritmo ele é bonito, né? mas talvez numa primeira olhada assim não é muito simples de entender por que funciona, né? Então, deixa eu abrir para compartilhar o desenho aqui. Então, o que a gente vai fazer vai ser basicamente a gente monta a matriz de menor caminho usando o Floyd Warshall, né? O Floyd Warshall é o nosso algoritmo aí para montar uma matriz de menor caminho. E o nosso objetivo é resolver o seguinte subproblema, né? A gente tem um subproblema de resolver o Floyd Warshall sem um determinado vértice. Então, é isso aqui que a gente quer resolver. Para resolver o Floyd Warshall sem um determinado vértice U, a gente tem que olhar para o jeito que o Floyd Warshall funciona, né? O Floyd Warshall, ele funciona testando para cada
par de vértices, né? A gente tem, tipo, o N aqui, o aqui, assim. A gente tenta minimizar o caminho. Usando o atual, minimizar passando por um outro vértice. Eu vou chamar esse vértice de M aqui, talvez seja confuso, mas enfim. O M é o vértice que vai no meio. A gente sempre tenta colocar um vértice. Então, esse aqui é o de fora. A gente sempre tenta colocar o vértice M no meio desse caminho e ver se colocar esse vértice melhora o caminho, né? Deixa o caminho menor. Então, o que a gente pode fazer, né? Se a gente quer resolver o Floyd Warshall sem um determinado vértice U, ou seja, sem passar por um determinado vértice U, bastaria que a gente nunca usasse o vértice U aqui como nosso M, porque daí aquele caminho ele não ia ser minimizado com o M. Então, o que a gente pode fazer? Como a gente vai fazer uma coisa de divide and conquer, né? A gente vai fazer uma divisão em conquista. A ideia é que esse M ele seja passado um range aqui, determinado LR, para resolver o M. E como é que a gente vai operar, né? A gente vai fazer meio que um merge sort para resolver esse problema. Porque a gente vai dizer assim, a gente resolve a gente inicia a matriz do Floyd Warshall lá com os pesos iniciais, né, do problema. Daí a gente divide em dois, para ir para a próxima camada, digamos assim. E como é que a gente faz isso? A gente vai resolver o Floyd Warshall para uma das metades, e daí, recursivamente, chamar o nosso solve aqui para outra metade. Isso significa que, quando você está resolvendo o nosso solve, uma espécie aí de merge sort, a gente sabe que a principal invariante é que todo mundo que não está no intervalo está resolvido, né? Ou seja, se você está operando aqui do 6 para o 10, ou seja, do vértice 6 para o vértice 10, você sabe que foi utilizado para minimizar todos os vértices do 1 até o 5. Então foi utilizado o vértice 1, 2, 3, 4, 5. Todos esses vértices foram colocados no meio dos caminhos e foi otimizado. Então todos esses vértices foram utilizados. Então, para fazer isso, a gente roda o Floyd Warshall para a primeira metade, chama recursivamente para essa metade. E daí a gente restaura a nossa matriz de distâncias, né, para o valor que estava antes, para fazer a mesma coisa de resolver o Floyd Warshall para a segunda metade e depois chamar recursivamente para a primeira metade. Porque o que vai acontecer? Quando a gente faz esse processo, vamos supor aqui que a gente resolve o nosso cara que está aqui. Isso aqui tudo está resolvido. Daí a gente faz recursivamente essa parte aqui da matriz. Então a gente chama para 6, 7, copiar isso aqui. Então a gente chama recursivamente para essa parte.
Beleza? E daí a gente vai dividir esse vetor aqui e resolver essa parte. Resolve essa parte. Tá resolvida essa parte. Beleza. Chama recursivamente para essa parte aqui. A gente tem 9 e 10. Aqui, 9 e 10. Daí a gente chama recursivamente para essa parte. Aqui está o 9. E chama o solve recursivamente para o 10. 10 acaba aqui. E agora o que aconteceu? Quando a gente está no solve, quando a gente está na nossa recursão aqui no 10, significa que todos os outros foram resolvidos. Então, é só a gente copiar essa matriz que a gente obteve de menor distância, né? Porque a gente sabe que foi usado todos os vértices aqui do 1 até o 9. A gente copia, diz que essa matriz é as distâncias otimizadas, excluindo o vértice 10. Né? E estamos resolvidos aqui, a gente tem a nossa matriz para 10. Beleza. Então a gente tem as menores distâncias excluindo o vértice 10 como meio. Daí a gente, subindo aqui a recursão, né? A gente restaura para o oitavo, daí resolve, ao invés de resolver o 9, a gente resolve o 10. E quando chama aqui para o 9, a gente obtém a mesma coisa. A gente obtém que todo mundo está resolvido, menos o 9. Então o 9 foi excluído do Floyd Walsh. Talvez para entender isso com clareza, né, você vai ter que fazer todos os passos bonitinho. Mas pela estrutura recursiva do problema, dá para ver que você obtém a matriz de Floyd Walsh para cada um dos vértices, excluindo um determinado vértice usando essa operação aqui. E qual que seria a complexidade disso, né? Porque em cada passo aqui, a gente chama um Floyd Walsh para resolver uma metade. Isso aqui vai ser N ao cubo, né? N ao cubo, N ao cubo. A gente chama o Floyd Walsh duas vezes, uma para a segunda metade e outra para a primeira. Mas, como a gente divide o array em dois, né? Isso aqui vai ser N ao cubo again. Total. Porque essa árvore aqui, né? Vai ser tamanho log. Então, beleza. A gente tem esse subproblema resolvido. Que é resolver o Floyd Walsh sem um determinado vértice 1. Então, eu vou mostrar aqui direto como é que fica, né? Vou mostrar aqui a submissão do D. Nessa técnica aqui. Eu não consigo só trocar. Então nessa submissão aqui, dá para ver aqui, ó, que aqui é onde a gente guarda o excluído. Então seria o menor caminho que não usa um determinado vértice. É aqui que a gente vai guardar. Esse é um vetor global do Floyd Walsh, que a gente inicia com infinito aqui. E quando a gente lê as arestas, a gente coloca nele, né? A gente faz o usual do Floyd Walsh lá de inicializar o U com 0, daí chama o solve aqui para 0, n. Daí é o que eu expliquei lá. Quando o R menos L igual a 1, né, a gente chega no final da recursão, a gente guarda a matriz D, que é o nosso computado, retorno. Senão, a gente vai dividir o vetor no meio, guarda uma cópia da nossa matriz D, resolve o Floyd Walsh para a primeira metade
chama recursivamente para a segunda metade. Daí restaura a cópia. Daí chama o Floyd Warsh para a segunda metade e daí chama recursivamente para a primeira metade. Daí o Floyd Warsh aqui é só um Floyd Warsh que vai de L até R, com no máximo N caras. Então é de L até R, minimizando aqui. Mas beleza. Se vocês atentaram com o problema, isso ainda não resolve ele, né? Porque falta um detalhezinho, que é usar essa matriz. Porque a gente resolveu esse problema aqui de resolver o Floyd Warsh assim um determinado vértice, mas o problema pede para você tirar uma aresta, né? Você tirar a aresta, o IV, e ver o que acontece. Então, é só a gente, digamos assim, rodar o Floyd Warsh uma vez usando aquela matriz de excluídos lá para descobrir isso. Então, para cada uma para cada aresta, né? Cada aresta IV, então a gente tem que rodar um passo do Floyd Warsh, digamos assim. Vamos chamar de U, chamar de W. A gente quer rodar o Floyd Warsh usando as nossas matrizes. Então o que a gente faz? A gente sabe que esse vértice W aqui que a gente vai enfiar no meio, ele não pode ser nem U nem V. Se ele for U, a gente continua. Se for V, a gente continua. Se não, a gente basicamente vai otimizar a resposta aqui. A gente vai chamar answer de ends. Vai ser excluindo determinado vértice V, a gente quer ir de U até W. Excluindo o vértice U, a gente quer ir de W até V. Vou tomar isso aqui. Então, o que a gente resolveu aqui, né? A gente resolveu que a gente está rodando uma iteração do Floyd Warsh, né? Utilizando o vértice W aí. Só que daí utilizando os nossos matrizes de excluído, né? Então a gente tenta otimizar usando qualquer vértice W no meio do caminho que não seja nem U nem V. E daí a gente vê qual que seria o caminho de U até W e de W até V, excluindo quando a gente usar, né? Quando a gente faz o caminho de U até W, a gente exclui o V. Quando faz o caminho de W até V, a gente exclui o U. Então assim a gente obtém a resposta para cada aresta do problema. Aí, no final das contas, vou colocar aqui de novo. Trocar aqui por status. Então, esse aqui é o código que resta, né? Aqui a gente iniciou com infinito e daí roda o W, né? A gente tenta usar um determinado vértice W, que não é nem U nem V, otimiza ele, e se a resposta for diferente de infinito, né, a gente retorna isso, ou menos 1, que daí é quando você não consegue acessar o determinado vértice. Então essa questão é isso. Questão D. Tem alguns outros jeitos de resolver e geralmente envolve você, digamos, isolar. Para cada vértice você isola uma determinada aresta
para evitar a situação de você executar um Dijkstra para cada aresta. Você tem que executar um Dijkstra para cada vértice, basicamente. E tem várias maneiras assim de fazer isso. Mas acho que a maneira mais elegante de fazer isso é dessa forma aqui. Então, ficou aberto a dúvidas sobre essa questão aqui. De se ter algum passo que alguém não seguiu. Porque ela não, digamos assim, essa solução, ela não é muito... Quando você vê o código pela primeira vez, não faz muito sentido, né? Mas, conforme você vai vendo, principalmente essas aplicações de Divide and Conquer, começa a fazer mais sentido. Então, beleza. Tem dúvidas? Funcionou rapidinho aqui, meio segundo. Tá. Então, vamos para a próxima questão. O pessoal vai achar estranho, então eu ir direto para esse, né? Mas que até é o straightforward, que é a J. A J, eu acho que, sei lá, estão meio sem graça, assim, enfim. A J pede para basicamente ele te dá tipo uma quadra de vôlei, e te dá a posição dos jogadores dentro da quadra. E daí ele quer saber qual que é a distância mínima, tal que qualquer ponto na quadra pode ser alcançado por pelo menos um jogador, né? Certo. Então, essa questão, ela é tipo quase que uma aplicação direta desse algoritmo, de algoritmos que geram o diagrama de Voronoi. Então, como é que funciona, né, o Voronoi, o diagrama? No diagrama de Voronoi a gente tem vários pontos, aqui, beleza? Vários pontinhos. E o diagrama ele vai criar um polígono para cada ponto, basicamente, onde o cara aqui, esse polígono, tudo que está dentro dele significa que ele está mais perto desse ponto do que qualquer outro ponto. Então, quando a gente tem, por exemplo, essa intersecção aqui, né? Tem esse cara aqui. Quando você está aqui no meio, você está equidistante desses dois pontos. Quando você está aqui, você está equidistante entre esses três pontos. Então, o diagrama de Voronoi, digamos assim, é bem, talvez, intuitivo de entender como é que usa ele, né? Na página da maratona lá tem um famoso diagrama de Voronoi aqui da sede mais próxima. É um Voronoi. Então, basicamente, o pessoal da UDESC veio para cá porque o Joinville está aqui dentro desse polígono que está a sede de Curitiba, né, por exemplo. Então, esse é o diagrama de Voronoi aqui. E observe que, teoricamente, ele é infinito, né?
Porque, digamos assim, essas linhas que se estendem aqui, elas vão para o infinito. Elas vão... Porque tudo que está mais próximo daquele ponto, ela vai se estendendo. Claro que, por exemplo, o que acontece aqui, por exemplo? Aqui a gente tem um determinado ponto, a gente está vendo aqui que essas duas linhas, elas estão convergindo aqui para um ponto fora do nosso diagrama. Só que uma coisa importante de se manter, de se perceber, né? Que, digamos, se você tem uma determinada borda que a gente vai aplicar no diagrama, pode ser que esses polígonos aqui, eles não acabem diretamente dentro da borda, né? Dependendo da borda que você escolher. Então, como é que a gente resolve esse problema usando o diagrama de Voronoi, né? A gente tem que perceber que a gente cria um Voronoi de todos os jogadores. Então, os jogadores são os pontos. Tem vários pontinhos aqui. E a gente percebe olhando que essas vértices aqui do Voronoi, né? Desses polígonos, eles são, digamos assim, a maior distância que um determinado jogador consegue alcançar, que não é coberto pelos outros. Então, a solução desse problema é, na verdade, só construir o diagrama de Voronoi, e daí para cada ponto, você verifica todos os pontos daquele polígono do Voronoi e tira o máximo dele, né? Tipo, qual que é a distância máxima que um determinado jogador consegue alcançar dos pontos. E daí, digamos assim, por exemplo, esse ponto aqui provavelmente é um que está mais longe de um determinado jogador pegar. Então, em geral, é isso. Não tem muito segredo se você souber o que é o diagrama, né? Acho que a parte mais difícil é ter um algoritmo que funcione. Porque vamos aos detalhes, né? No CodeForces, a gente tem esse tutorial aqui. Esse tutorial, ele dá um algoritmo bonitinho, é o algoritmo de Fortune. É essa implementação aqui. Só que daí, se vocês copiarem essa implementação, vocês vão ver que não funciona para esse programa. Eles disseram, o meu código não funciona quando 2 pontos tem a mesma coordenada X. Daí eles simplesmente rotacionam todos os pontos entrados por um radiano e espero que funcione. Nesse programa não funciona. Você pode, tipo, ficar alterando essa rotação aqui para ver se funciona. Às vezes funciona, às vezes não funciona. Mas no geral você vai acabar em algum teste lá que vai dar runtime error. Então, essa aqui foi as minhas tentativas usando esse algoritmo aqui. Então, vocês vão ver que tem vários runtime errors em testes diferentes, porque foi basicamente eu testando rotações diferentes para ver se o algoritmo funcionava. Mas no final das contas eu desisti de usar esse algoritmo aqui, porque não tem muito o que fazer. E no caso da runtime error, porque eu fiz aqui fiz um assert aqui, que basicamente diz, esse diagrama de Voronoi não é inválido, né? Você não está fazendo polígonos absurdos. Se ele tiver, ele dá um acerto aqui e para. Enfim, não deu para usar esse código aqui. Então, quais códigos funcionam? Tem basicamente o código do CP Algorithms, tem um código aqui de Voronoi, que é um código que dá
Aqui, ó. Dá o Delaunay, do Voronoi. Ele dá o Delaunay do Voronoi. O Delaunay é a... Se a gente pegar o diagrama lá... Se a gente pegar esse diagrama aqui. O Delaunay, ele é basicamente isso aqui. Esse gráfico aqui. Então, quer dizer, esse gráfico está em preto aqui fora. Que não está com as linhas extrapoladas. O Delaunay, ele é uma triangulação dos pontos originais. E daí você pode tirar, digamos assim, pegar o diagrama de Voronoi do Delaunay, pegando os triângulos, e daí para cada triângulo você calculou o circuncentro do triângulo. Por exemplo, esse ponto aqui é o circuncentro desse triângulo. Pega o circuncentro desse outro. Daí você tem que ver as bordas lá. Então, os circuncentros são esses aqui. E você calcula aqui quais que são os pontos do polígono. Cada um deles. Então, esse determinado vértice aqui, ele está delimitado por esse ponto, esse por diante. Então, esse ponto está nesse aqui, nesse triângulo. Porque a triangulação de Delaunay é basicamente o dual, a gente chama dual desse diagrama aqui. Certo. Então, você pode pegar a triangulação de Delaunay e transformar no diagrama de Voronoi. Eu não quis fazer isso, porque estava muito ocupado. Então, eu usei um outro algoritmo que dava o diagrama normal mesmo. Tem alguns outros algoritmos que também dão o diagrama de Voronoi usando técnicas aleatorizadas e tal. Algumas delas funcionam para esse problema também. O de Fortune que eu usei é nlogn, né? Mas tá. A gente sabe como resolver o problema. Então só tem um detalhezinho. E o detalhezinho são as bordas, né? Porque vocês podem ver que elas vão para o infinito, né? Daí se você está trabalhando com a triangulação de Delaunay, você vai ver que um determinado triângulo ele não tem essa face aqui. Daí é só ver onde é que ele vai parar, enfim. Mas como eu fiz de um jeito diferente, que é usando um algoritmo que dá o diagrama de Voronoi direto, então eu tratei as bordas um pouquinho diferente. Para facilitar um pouco. Como é que eu fiz isso? Vou desenhar aqui. Fiz meio que um hack de geometria, né? A gente fez o seguinte. A gente coloca os jogadores lá. Em determinado ponto. Beleza? Então a gente tem os nossos jogadores. Beleza? E a gente tem, digamos assim, as pontas da quadra, né? Mas a gente não pode colocar quadra no Delaunay, senão a quadra vai virar um jogador, né? Tipo, digamos assim, esses pontos vão virar jogadores. Então, o que dá para observar? Dá para os pontos não irem para o infinito, dá para você ver que se a gente tem uma determinada quadra e você só quer que uma determinada borda seja alcançada se realmente o ponto iria ir para o infinito, né? Então, por exemplo, se o ponto está aqui, um determinado ponto está aqui,
ele está mais próximo desse jogador, então você não quer que ele vá para a quadra. Então, a única coisa que você precisa fazer é jogar os pontos da quadra para fora aqui, de tal forma que eles sempre são maiores, a distância entre eles, sobre qualquer outro jogador que esteja aqui, né? Mesmo que o jogador esteja aqui, por exemplo. Então, ele tem que ir para cá e não a sua quadra, as suas bordas fictícias. Então, para isso, a gente só precisa, digamos assim, que seja essa distância aqui. A gente só, sei lá, coloca duas vezes mais um ou 3 vezes o tamanho da quadra. Como esses pontos da borda aqui. Como os limites do problema são 10 a quinta, eu coloquei 10 a sexta. Podia ser 3 vezes 10 a quinta ou algo assim. Então, esses pontos eles só vão ser usados no diagrama de Voronoi se nenhum dos jogadores conseguiria alcançar a bola, né? Então eles só servem para a gente não ter coisas indo para o infinito e também para lidar com um caso chato, que é o seguinte, que quando a gente tem um plano de geometria, né, cheio de caso degenerado, quando a gente tem pontos colineares, pontos assim, tipo, vários pontos colineares, daí o diagrama de Voronoi dá tudo errado. Meio que não dá para fazer, porque daí não tem nenhum ponto aqui, é só tipo, isso aqui. Então é um ponto que vai para o infinito, outro que vai para o infinito, não tem ponto nenhum. Então é meio chato. Colocando esses pontos fake aí, a gente consegue uma coisa mais bonita, né? Daí ele vai fazer uma coisa assim. Então ele vai fazer uma coisa assim. Enfim, o que importa é que não vai dar mais problema, né? Porque vai ter pontos aqui que servem para ancorar o nosso diagrama. Então tá. Então a gente faz isso aqui. Colocar esses pontos no 10 a sexta. E daí a gente só tem que tratar o que eu falei de... Às vezes o ponto do polígono do Voronoi, ele tá fora da quadra. Quando ele tá fora da quadra, a gente desconsidera, né? Se um determinado arco... Então, se a gente tem aqui uma coisa... Isso, é uma coisa assim. Então, ele vai criar um ponto aqui fora. Mas esse não é um ponto relevante para o nosso problema. Porém, verifique, olha aqui, esses pontos são importantes. Esse ponto aqui. Que são os pontos da intersecção da quadra com o nosso polígono do diagrama de Voronoi. Então, quando a gente passa por aqui, a gente tem que criar um ponto aqui. A gente tem que medir esse ponto, né? Ele faz parte de, digamos assim, de um novo polígono de Voronoi que é bounded aqui, que fica dentro dessa região. E eu faço isso bem simples, né? Eu itero sobre todo o polígono, e daí quando a nossa reta do polígono que ela passa por uma das bordas, a gente cria o ponto da intersecção da borda.
e pontos que acabam aqui fora a gente ignora. E assim, fazer todo esse processo aí de ir cada polígono, beleza? É rápido porque, digamos assim, é linear. Né? Quantidade de... Se você somar tudo, a quantidade de pontos aqui ser linear, porque é planar o gráfico, assim por diante. Várias provas sobre isso. Tá. Então vamos pro código que é mais fácil de ver as coisas acontecendo. Ok. Então aqui vai ser um código longo, né? Tem bastante coisa. Aqui eu tenho uma convex hull, tenho minha biblioteca de ponto, tenho ver se está dentro do segmento, se faz intersecção de segmento, se está dentro do polígono. Daí tem... Aqui começa todo o código do Voronoi. E eu estou usando com uma árvore aqui, uma árvore display, para implementar. Beleza, Fortune. Esse código do Voronoi eu não escrevi, mas eu só deixei ele bonitinho. Então tá. Aqui tá a raiz do problema, né? A gente lê os pontos, a gente pega o mínimo x, máximo x, mínimo y, máximo x, só para estabelecer os pontos. A gente tem os bounds aqui, são vários segmentos, esse é o nosso polígono, e tem o rect em si. Lê os pontos, faz o pushback daqueles limites que eu falei de 10 a sexto, roda o Fortune, daí a gente obtém o Voronoi. Então, a gente itera por cada polígono do Voronoi. E aqui a gente vê se isso. Rect. A gente vê se o is inside polyrect. Tá. E tem mais um caso pode acontecer o seguinte. Pode acontecer isso aqui, ó. Então, se a gente tem um ponto na fronteira, assim, o que vai acontecer? Esse é o polígono de Voronoi. Todos os pontos deles estão fora da quadra. Porém, a gente precisava considerar algum ponto daqui, né? A gente, pelo nosso algoritmo, a gente vai considerar esse ponto, porque ele passa por essa reta, e a gente vai considerar esse ponto. Porém, esse ponto aqui também precisava ser considerado. Então, a gente considera ele usando esse trechinho... peraí, eu não estava mostrando... Eu não estava mostrando o desenho. Vou mostrar o desenho. Cadê o desenho? Sumiu. Acho que ele minimizou a tela. Trocar pro desenho. Trocar pro desenho. Aqui. O que eu tava falando e não tava gravando aqui? Quando a gente tem esse ponto aqui, ó, e o diagrama de Voronoi faz isso aqui, o nosso algoritmo vai considerar esses pontos, esse porque está da intersecção com a borda, esse também da intersecção com o nosso polígono da quadra, mas ele não vai considerar esse ponto aqui, porque ele é um canto e ele não entra no nosso algoritmo, né? Então, para isso que eu fiz um código especial para esse caso. Que daí
que é o que isso aqui faz. Ele verifica se para cada um dos cantos, para ver se está dentro do polígono aqui o canto. Se tiver, a gente otimiza usando o canto, faz o max aqui. E daí aqui que a gente itera sobre todo o polígono, beleza? Todo o polígono, e a gente faz aqui faz o segmento entre cada um, verifica se tem intersecção de segmento entre as bordas e o polígono. Daí se tiver, a gente pega qualquer ponto que faz a borda, otimiza ele, e daí aqui a gente só vê se o ponto está dentro. Se ele estiver dentro da quadra, a gente usa ele para otimizar também. A gente só imprime a resposta. Então, esse aqui é o código da J. Não é um problema que eu diria assim, inovador. Isso aí, sei lá, exige que você tenha um algoritmo de Voronoi que funcione no seu caderno. Não é muito legal. Principalmente porque nesse problema aqui, você precisa de um algoritmo que seja N-log-N, se eu não me engano. Ou acho que sim. Você precisa de um algoritmo que seja N-log-N para passar. Então, ou você tem o cara no caderno, ou você não tem. É isso apenas sobre a J. Não sei se alguém tem perguntas sobre a J. Também vou guardar um pouquinho. Esse é o problema que só uma equipe resolveu. Provavelmente é o que eles tiveram saco, né? Porque o código do Voronoi é muito grande de copiar e basicamente eles deviam saber desde quando eles olharam o enunciado que ia ser Voronoi, mas vamos deixar isso aí por último porque vai ter que codar aqui umas 300 linhas de Voronoi. Então, deixa por último. A gente resolve isso aí no final. É só um saco lidar com ele. Só a equipe da FMG fez esse problema. E eu não diria que é porque ele é difícil. É só porque ele exige um tempo, exige um código no caderno que tá certo. E, bom, enfim. Eu acho que é só por isso que o pessoal não passou mais ele. Beleza. Então, o que a gente tem agora com problemas faltantes? A gente tem a B, que é bem interessante. Dá um nó na cabeça isso aqui. Se vocês observaram no grupo da maratona lá, o pessoal tentou já descrever esse problema de alguns jeitos. Teve alguns jeitos que o pessoal não entendia como é que eles formularam a ideia, digamos assim, né? Mas é um problema bem interessante, assim. Porque, assim, olhando ele de cara, já dá para ver que deve ter alguma coisa relacionada a sei lá, um merge source também. Né? Uma coisa de log. Né? Tem um log em algum lugar desse programa, porque a gente vê que ele divide o cara no meio. Né? Por exemplo, principalmente, divide o cara no meio, alterna algumas posições, faz um merge e acaba com várias permutações aqui. E se a gente estudou também um pouquinho de coisas, a gente também acha que tem a ver com inversão, porque quando a gente faz essas operações aqui, né,
a gente está efetivamente trocando. A gente pode passar um cara de um lado para o outro, inverter certos elementos de lugar, gerando uma inversão, né? Uma inversão é quando você tem dois elementos que eles estão, um é maior do que o outro, só que o que é maior está antes, ao invés de estar bonitinho. 1, 2, 3, 4, 5, por exemplo, não tem nenhuma inversão, e 5, 4, 3, 2, 1 tem todas. Então, a gente sabe que tem a ver com essas coisas, né? A gente sabe que tem a ver com log, tem a ver com inversão. A questão os exemplos aqui são ok. E eu achei bem difícil, assim, você pegar um exemplo e, às vezes, chegar no número de operações dele não é muito fácil, sabe? Pegar um determinado exemplo e chegar em como é que você resolve aquilo com 3 operações ou com 2 operações. Pode ficar um bom tempo assim tentando. Tanto que, assim, uma das coisas que eu fiz foi escrever mesmo um brute, né, para resolver esse tipo de coisa. Porque às vezes você tem uma certa combinação assim que você acha que vai dar errado, você quer ter certeza que tá certo, né, a sua ideia. Escrevi um brute. Deixa eu ver se eu vou passar ele do computador aqui. Só porque eu acho que é importante pra gente analisar. Aí eu vou também. Aí aqui. Vou só passar um arquivo do computador pro outro. Tô usando um computador para fazer live e outro para fazer as soluções aqui. Daí, Brasil Sub, B. Aí vamos pegar esse cara aqui. Então vai. Maratona. Salva aqui mesmo. Não gastar muito tempo. Vamos lá. Escreve PR. E daí aqui. Brute. Só mostrar isso aqui. Acho que é talvez educativo. Então, esse aqui é um brute. A gente faz o solve aqui. O que a gente tenta é fazer todos os cortes, né? Você faz todos os cortes. Seleciona um determinado corte, daí a gente escolhe uma permutação, gera permutações do corte, assim. A gente faz todas as possíveis, faz um next permutation aqui. É um código horrível, mas serve para a gente verificar algumas propriedades, né? Porque
Só tem a questão que ele é meio lento. Não tem muito. Mas, então, por exemplo, um exemplo que eu estava testando bastante, aqui, 8, 2, 4, 3, 6, 7. Ele vai demorar um bocado aí para achar uma solução, né? Mas dá para resolver esse exemplo aqui com 2 passos. E o que a gente pode ver analisando assim, né? 1, 8, 2, 4, 3, 6, 5, 7. A gente vê que tem algumas, digamos assim, inversões, né? A gente sabe que o 8 ele deveria estar lá para o final. Então o 8 trocar ele para lá. O 3, o 4 ele também tem que trocar ele para lá. O 6 e o 5 também estão do lado de outro. Então tem pelo menos aí 3 inversões. Tem mais inversões, né, com o resto do negócio. Então aqui, por exemplo, tem uma solução. Nessa solução a gente começa com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E a primeira coisa que ele faz é, olha só. Então a gente sabe que ele faz aqui, o nosso corte. Ele joga o 6, 7, 8 aqui e o 4, 5 para cá. Então, essa é a primeira operação que ele faz. Depois, a gente vê que ele corta aqui. Então, ele corta 1, 8. E daí ele faz um merge ali. Faz um merge com 2, daí 4, daí 3, 6, daí 5, e 7. Beleza. E a gente acaba com a nossa sequência ali de cima. E que a gente pode ver? Que os lugares onde ele corta, também os lugares onde a gente, digamos assim, separa o número de coisas invertidas ali pela metade. Porque a gente sabe que, por exemplo, o 5 e o 6, eles deveriam estar invertidos, né? Então a gente tem uma inversão aqui. A gente corta aqui. A gente sabe, por exemplo, que o 7 e o 8 também estão na ordem errada. O 7 e o 8, né? O 8 e todo mundo praticamente aqui, né? Então o 8 deveria estar desse lado. Então a gente quer jogar o 8 para esse lado. O 5 aqui a gente quer jogar para o outro lado. O 6 a gente quer jogar para esse lado. Tem mais elementos que a gente consegue jogar. O 3 a gente quer jogar para lá. Isso. E o 8 a gente quer jogar para cá. Então veja que, assim, a gente tenta... a gente teria que cortar aqui, por exemplo, a gente teria que cortar aqui. Tipo, para fazer uma determinada inversão. Então, se a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, para a gente conseguir por exemplo, trocar o 4 de lugar, a gente teria que fazer isso aqui para inverter ele. A gente teria que cortar o array aqui nas posições. Então, quando a gente faz esse corte aqui nesse meio, entre esses dois aqui, a gente consegue ver que a gente consegue fazer mais de uma coisa de uma vez, né? A gente está fazendo... A gente está, por exemplo, aqui, a gente move o 6 e o 7 para esse lado. A gente deixa o 8, digamos assim, a gente move todo esse vetor para cá. Move todo esse vetor para cá. E move esse cara aqui. Então, aqui que começa a vir a mágica, né? A gente consegue ver que se a gente conseguisse contar, tipo, observando esse padrão, a gente poderia dizer que
conjecturando, né? E se a gente tem os nossos lugares de corte, e a gente sabe que se a gente cortar no meio deles, a gente consegue fazer... resolver uma metade já e resolver a outra metade junto, né? Tipo assim, a gente troca algumas metades e resolve metade do problema. Então a gente sabe que a gente poderia, sei lá, provavelmente a nossa resposta seria algo tipo o log dos lugares onde a gente precisa cortar. Então aqui, 8, 4. Daí no final aqui não tem mais ordem bonitinho. Mas é por isso que vocês vão ver discussões lá no Maratona lá em relação eu quero trocar subvetores, né? Tipo, aqui a gente vamos vendo esse subvetor para cá e daí shiftando todo mundo uma posição para lá, né? E resolvendo vários cortes de uma vez só. Então, se a gente sabe que a resposta é essa aqui, na verdade a gente só tem que saber onde que vai acontecer os cortes, né? E, claro, se a gente precisa fazer metade de um corte, né, a gente vai ter que fazer um corte. Então, é por isso que a gente, digamos assim, vai fazer um teto disso. Então, conjecturando assim, que essa é a solução, a gente só precisa contar os cortes. A gente só precisa contar os cortes. E daí, contar os cortes, na verdade, é só ver onde que a gente precisaria cortar para deixar um determinado elemento no lugar certo, né? Então, se a gente tem esse vetor aqui, a gente precisaria cortar aqui para colocar esse 8 no lugar certo. Certo? E deixando o 8 no lugar certo, a gente precisaria daí cortar. Vamos fazer a operação aqui. A gente precisaria cortar aqui para deixar o 4 no lugar certo. E daí a gente precisaria cortar aqui para deixar o 5 no lugar certo. Esse é o jeito ineficiente, né? Mas assim a gente descobre quais que seriam os pontos. A gente tem esse ponto, e esse ponto são os pontos de corte aí, que a gente precisa para cortar. Então, analisando assim, a gente vê que não é muito difícil saber onde cortar, né? Porque é só ver a distância, a posição relativa de onde ele deveria estar e onde ele está agora, né? Então, se um elemento deveria estar para a esquerda, ele tem que ser cortado, basicamente. Então, se esse 8 aqui ele deveria estar para lá, a gente vai ter que cortar em algum momento para mover esse elemento para lá. Se esses dois aqui estão trocados, a gente vai ter que cortar em algum momento também para trocar ele. E aqui também. Para saber a posição exata, a gente teria que fazer meio que na mão esse processo aqui. Mas só para contar eles, é só contar onde acontecem aí as inversões, entre aspas. E para contar as inversões, a gente vai ter que meio que transformar em outra representação, né? Seria a representação de onde cada número está. Então, a gente pega o 1 aqui, 1 está na posição 1, o 2 está na posição 3, o 3 está na posição 5, o 4 está na posição 4, o 5 está na posição 7,
O 6 está na posição 6. O 8 está na posição... Quer dizer, o 7 está na posição 8, esse aqui está na posição 2. Então, nessa matriz aqui, a gente vê quando é violada aqui essa propriedade. Uma coisa para notar é que não é a mesma coisa de você... Quer dizer, nesse exemplo aqui, da mesma quantidade, né? Se você, por exemplo, pegar um dos exemplos lá, que era 1, 2, 3, 4, 5. A gente vai ver para cá. Não é isso que dá. Deixa eu pegar o exemplo aqui. Isso daqui. 1, 6, 2, 3, 7, 8, 4, 5. Foram bem pensados esses testes aqui, né? Se a gente ver aqui o 6 vai pro 2, e daí o 7, o 8 aqui, 2, 3, 7. Isso. E a gente pegar aquela matriz lá. Então aqui é 3, aqui é 4, o 5 na posição 8, o 6 na posição 2, o 7, 5, o 6 está na 5. 2, 3, 4, o 5 está na 8, o 6 está na 2, o 7, 5, o 8 está na 6 e... tá certo. Tá faltando um. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá faltando 7. 4. Um tá na 1. O 2 tá na 3. 3 tá na 4. O 5 tá na 8. O 4 tá na... 1, 2, 4 tá na 7. Beleza, tá certo. Então aqui, se a gente vê a mesma contagem, a gente vai ver 8 mais 2. É até invertido só em uma posição. Porque se a gente pegasse aqui o cara, né, poderia colocar ele aqui para ajeitar. 1, 6. E a gente poderia só 2, 4, 8, 2, 5. Consegue só mergear aqui para conseguir o... Opa. Conseguir essa disposição aqui. Então, contar os elementos, as inversões no original não funciona, porque ele vai alterando a posição, né? Então, você pega aplica praticamente o pi aqui, obtém isso aqui, daí conta quantos que estão invertidos mesmo. Certo. Então, juntando todas essas coisas, com uma solução meio ridícula, assim. E só tem... Eu diria que só tem uma solução, basicamente, para esse problema. Que é fazer assim, né? Então, a gente lê os elementos, guarda, faz aquela história da permutação aqui, vê onde está cada um dos elementos. E daí conta aqui na resposta cada vez que precisa alterar. A única coisa que tem que ter em mente aqui é que a resposta já começa com 1, digamos assim. Porque quando a gente estava fazendo os nossos desenhos aqui, a gente tem que colocar o mais um aqui de cortes. Porque
só por conta da simetria, né? Porque quando você precisa fazer pela primeira vez, você tem que cortar no meio, e daí a gente já estava assumindo que o meio estava cortado quando a gente estava fazendo os exemplos. Então, é uma questão só de como é que pensa ali no jeito que resolve. Então, aqui no final, aqui tá um debug aqui. Eu tirei o log na base 2, e daí eu vi se tinha algum restante, né? Tipo, se fosse maior do que esse aqui conta a quantidade de bits. Se a quantidade de bits for maior que 1, significa que não é uma potência de 2 exato. Então tem que subir 1. Então isso aqui é na prática equivalente ali de fazer o teto do log 2, da quantidade de cortes. Então o código meio das questões fica meio ridículo, mas não é, digamos assim, simples, né? Tem vários insights que precisam de provas matemáticas mais explícitas de por que uma coisa é equivalente à outra e assim por diante. Que daí também não vou me aprofundar porque não escrevi assim de fazer o editorial certinho, né? Mas são várias observações que tem que fazer para fazer esse programa. Esse programa é bem legal, digamos assim. E é bem ad hoc, né? O pessoal teve uma excelente ideia com isso aqui. Eu recomendo para ver mais ou menos como é que funcionam as coisas é olhar, por exemplo, como é que a gente faria para resolver um desordenado, né, por exemplo. Então, olhando os padrões do Brute, assim, é bem útil, né? Aqui eu tenho um limite de débito aqui. Cinco, 4, 3, 2, 1. Então aqui a gente tem várias soluções. Então, a gente começa com... Então, se vocês derem uma olhada lá no grupo, vocês vão ver tipo, algumas interpretações para algumas das soluções, né? Mas não é tão simples assim ver os padrões, e às vezes tem várias coisas que funcionam. Mas, então tem tipo, sei lá, counting sort usando, só que levando em conta você faz um bit por vez, né? Faz o primeiro bit, depois faz o segundo bit, terceiro bit. Tipo, essas intuições são boas, mas tem que ter muito cuidado para não levar ao erro, assim, da interpretação do negócio. Então, sobre essa B, acho que é isso. Acho que, assim, não deve ter sido muito satisfatório, assim, né? Eu ainda tenho alguns receios enquanto à solução, mas a gente, se tiver um tempo, dá para provar cada uma das coisas, assim,
para chegar nessa solução bonitinha. Então, se alguém tem perguntas, dúvidas, eu vejo que eu posso responder. Vou alternar aqui já. Boa tarde. Terminou, Fernando? Não, tem mais uma, mas olha, vai ser rapidinho. Tranquilo. Eu só vou dizer assim. Você pode ficar à vontade, tá? É porque eu esse aqui. Não, já vou. Essa K que eu vou recomendar mais é meio que olhar o editorial mesmo, porque são vários detalhezinhos assim. Lá no grupo da maratona tem o editorial desse problema. Deixa eu procurar aqui. Cadê aqui a K? Vamos abrir ele. Então, vou mostrar isso aqui. Vou mostrar aqui no PolyShift. Isso aqui. Polynomial Shift. Daí aqui ele fala sobre algumas soluções e dá, digamos assim, qual que é a ideia da solução usando polinômios, né? Então, esse problema, a entrada dele já é polinômio, todas as coisas envolvidas são polinômios, e no final das contas a gente acaba com uma multiplicação de dois polinômios aqui. Esse polinômio definido por essa função, esse polinômio definido por essa função. Acho que essa função não está exatamente certa nesse editorial. Acho que era para ser n-i, mas enfim. No código aqui está certinho. Então ele chega nesses polinômios, daí a gente faz a convolução, faz, digamos assim, a multiplicação dos polinômios, né? Usando FFT para ser rápido. Então o passo do FFT serve só para fazer convolução dos polinômios. A gente usa a informação obtida pelos polinômios, divide de volta aqui e obtém os coeficientes bonitinhos da equação. E daí faz os shifts do mais k e menos k. Então tem todo o código aqui para resolver uma instância, né? E meio que para resolver o problema é só meio que duplicar o código, né? Porque no problema lá, ele dá dois polinômios, ele dá polinômio P e outro T para resolver. Como ele dá dois polinômios, um T e um T, e daí é para se informar a soma dos dois, um com K e outro com menos K, então você tem que rodar o algoritmo para os dois, né? Então, basicamente você usa a ideia do editorial ali, o código do editorial funciona, fazer a convolução dos dois polinômios, LR, obtém a matriz B e retorna B aqui. Então a gente computa aqui é o cálculo inversos, né? Computa para o T, computa para o P, com menos K, e daí somos dois para dar a resposta final. Então, a gente usa aqui FFT, dá para usar o código do Bruno lá também. Eu tenho aqui uma solução, código do Bruno Monteiro, maleta. Isso aqui. Daí o código dele tá com mint, né? Esse mint aqui é o que usa no editorial. É a biblioteca lá do Bruno. Vou procurar FFT aqui. Código.
Tá em matemática. Daí tem aqui NTT, que é primo, né? Daí tá aqui, convolução, NTT, e tem a biblioteca aqui, que tá nos primitivos. Biblioteca de Modular Arithmetic, que eles gostam de usar. O Mint. Então, que é o código do Bruno, que tá igualzinho ao no editorial. Faz o compute para cada uma das funções, beleza? Eu fiz aqui um sem o Mint aqui, só para dar uma reduzida na quantidade. Pois é. Esse problema não tem muito segredo. Talvez seja até tipo meio clássico, né? Ele falou que tem no libcheck tem um problema igualzinho a esse, que é mais K. Então, ele envolve fazer combinações, daí eu fazer convolução dos polinômios para chegar no resultado. Eu não tenho muita experiência com como chegar nos polinômios em si, né? Eu não vou dar muitos detalhes. Mas a minha recomendação para esse programa é ler o editorial mesmo. que ela tá mais bem explicadinho, e se tiver alguma dúvida, perguntar no grupo da maratona mesmo. Porque tem até o código no editorial, então tá bem acessível. Então, acho que é isso. Os problemas. H, vocês vão comentar na segunda-feira. Eu não fiz H. Foquei em fazer esses mais difíceis, né? Isso aqui ficou por último. Mas beleza. Aí é legal. Aí é bem legal. Beleza. Então é isso. Vamos fazer por hoje. Se alguém tiver alguma pergunta. Aí é bem legal. Deixa eu até vou mostrar meu código aqui sem PD. Sim. Esse pessoal do meu time ficou me olhei esse código aqui. Só 3 variáveis e vai somando. Aí é bem divertido. Ela é bem de Atcoder, assim. Então, é isso. Valeu, pessoal. Então, Fernando, muito obrigado, né, por estar explicando essas questões e com as duas de segunda-feira que um aluno egresso nosso, Abner, ele vai explicar e a gente conclui, né? Nem deixou todas para o Fernando, né? Não. Mas brigadão, Fernando. Eu convido todos os participantes, né, para estar preenchendo essa lista de presença que eu passei, que eu cadastrei esse comentário a respeito das questões como um evento aqui na instituição, depois de poder estar emitindo certificado para todos. Inclusive, Fernando, depois você faz favor, você preenche também, que aí vai chegar um certificado para você como palestrante aqui. Né? Beleza. E eu convido todos para estarem presentes, né, no próximo treinamento, que vai ser na segunda-feira, às 19 horas. Eu já vou passar aqui as informações que o pessoal de outra instituição, né, talvez fique mais difícil, né, para a gente poder estar passando o link posteriormente. Então, vocês já podem deixar anotado. Tá? Então, acabei de passar aqui no chat. Então, todos estão convidados. Né? Vai ser na segunda-feira, dia 25, a partir das 19 horas. Certo? Bem, então, Fernando, valeu, brigadão. Né? Que todos tenham um excelente fim de semana, né? E uma boa tarde. Só tem uma pergunta. Pode falar. Você está gravando, né?
Como é que a gente pode obter essa gravação? Você vai Eu colocar compartilho o ali? link contigo, aí você pode disponibilizar para o pessoal, Beleza, tá beleza. bom? Que daí tem um pessoal que não veio, a gente Isso, manda para eles. pode mandar, isso aí tranquilo. Beleza. Beleza, obrigado.